Sejam bem-vindos à nossa aula número 7 de Panorama Bíblico. E hoje, se Deus quiser, vamos estar em Salmos, Eclesiastes Salmos, Provérbios e Eclesiastes, tá bom? Então, eu quero orar e vamos a deixar esse tempo nas mãos do nosso Deus, para que Ele nos ajude, pues, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa ver, tá bom? Obrigado, Pai, por obrigado. O Senhor nos permite novamente, novamente estar juntos como corpo de Cristo, Senhor, como uma igreja, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale conosco, fale a nossos corações, Senhor, que o Senhor se possa revelar a nossas vidas, Senhor, que em tu Espírito, Senhor, o Senhor possa abrir os olhos, maravilhas da tua palavra, Senhor, as maravilhas da, da tua lei, Senhor, e que isso nós possamos aplicar ao nosso dia a dia, Senhor. Nos ensine, por favor. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos em Salmos, né? Salmos. O autor, vamos começar pelo autor. E eu dividiria assim: Davi escreveu 73 salmos, tá bom? Aqui há vários autores, aí David, Asaf, seus filhos, sim, os filhos dos filhos, Emma, mas a mais grande parte do salmo foi escrito por Davi, tá bom? Que são 73 salmos. Asaf escreveu 12. Asaf era encargado del, ¿cómo puedo falar? Del coro, de la orquesta musical. Él era encargado del y sus hijos, ¿no? Que están ahí los filhos de... Y Salomón escribió 2, Emma, que es otro personaje, Ed, se escriben 51 salmos. 51 salmos. Salmos es que los salmos son registros do que estes personagens da Bíblia passaram em esse momento e como seu coração, como se seu coração chorou delante da presença de Deus e eles estavam falando como eles se sentiam em esse momento. E é por isso que os salmos são muito lidos hoje em dia. Ainda pessoas que não creem em Cristo, ainda pessoas que não são crentes, leem Salmo. É interessante, né? É interessante. Então, Salmos é um livro, vamos ver que Salmos é uma poesia, é um poema. Tem muita coisa que aqui o próprio autor, em grande parte, como falei, que é David, ele está, como posso falar, ele desnuda seu coração, ele se des... Forte, Yolanda. Aham. Ele rasga seu coração diante de Deus. Sim, ele fala como se sente. E é muito bom para nós rasgarmos corações diante de Deus. Sim, porque muitas vezes nós podemos ficar assim com todo aí almacenando nos corações, cheio de muita coisa que a gente tem ali, e a gente precisa desabafar com Deus, não é? Acho que é a palavra certa também, desabafarmos delante de Deus, abrir nos coração com Ele, né? Agora, sim, no Novo Testamento, os 2 dos salmos anônimos são atribuídos a David. Desculpa aí, esse é meu filho. Desculpe aí. Salmos capítulo 2 y el 95 también son atribuidos para David y también en Atos capítulo 4 versículo 25 y Hebreos capítulo 4 verso 7 también hay como pequeños salmos, ¿no? Que están dentro del Nuevo Testamento, ¿tá bom? Pero en realidad todos lo leen como si fuera el propio libro de Atos o propio libro de los Hebreos, ¿no? Solo que en la Biblia hebraica, ¿no? En la original, ellos lo ven como un salmo también, ¿sí? Como ellos están abriendo su corazón
Deus. Para quem foi escrito o livro dos Salmos? O destinatário, o povo de Israel, sim, o povo de Israel. A data, todas as datas são aproximadamente, tá bom? Desde os dias de Moisés, aproximadamente de 1440 antes de Cristo, e até o exílio a Babilônia, 586 antes de Cristo. Todas essas datas são aproximações, sim? Não vai falar, o Anthony falou que esse mês, esse dia, esse ano, aí eu fico mal, né? Não, mas são aproximação. Salmo, marco histórico, tá bom? Em sua maioria, os salmos não foram escritos para narrar eventos históricos, sim? Algo que a gente precisa entender isso, sim? No entanto, muitas vezes tem paralelos com eventos da história. E aqui é algo interessante, porque o próprio David, quando a gente chega ao Salmo 22, Salmo 23, a gente vai ver que há uma similitud com o que Jesus passou na cruz. Por exemplo, o David diz, não? O David fala, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Por que estás tão longe para salvar-me? É interessante porque, ainda que não se escreveu para narrar eventos históricos, sempre a gente encontra uma similitude com o que aconteceu, com o que aconteceu com Jesus, sim? Então, isso é algo lindo, é algo sobrenatural, é a soberania de Deus trazendo harmonia em sua palavra, não? E isso é lindo, sim? Outra coisa, no entanto, muitas vezes eles têm paralelos com eventos da história, por isso coloquei, como quando David fuge também de Saul, ou como quando pecou com Betsabé, tá bom? Agora, tem uma pessoa importante dentro do Salmo, que se chama David, ou também conhecido como Rei David, não? Rei David. O lugar principal, o templo, sim? O lugar principal onde foram escritos esses foram o templo. Algunos deles foram escritos quando David estava fazendo seu trabalho, por exemplo, como um pastor, sim? Como en cualquier lugar donde él estaba, él se ponía a, él escribía esas poesías, pues, de esos salmos. Agora, de que nos fala os Salmos, sim? O livro de Salmos é talvez o livro mais amado da Bíblia, sim? Por isso que falei em sentido que, tanto como crentes ou não crentes, gostam muito dos Salmos, porque eles se conseguem identificar, posso falar? Eles se conseguem identificar. Y tiene gracias a su poesía atemporal que se refleja en una amplia gama de emociones humanas, ¿sí? Por eso es que estaba hablando, eh, como falou Yolanda, David rasga su corazón delante de Dios, tiene mucha emoción. Si você gosta de ler libros de novela, drama, como? Drama. Então, aqui tem muita coisa, assim, assim como Esther também, assim, eu esqueci de falar isso. Esther é um livro, assim, a gente gosta de novela, né? Esther pode ler Esther, tem todo, drama, ação, tudo. Dice, inclui, aqui tem algo muito lindo. Os salmos incluem que? Tristeza, regocijo, amor, raiva, devoção, medo e confiança. ¿Sí? Medo y confianza, y muchos de sus poemas también como oraciones, de muchas oraciones, ¿sí? Que expresan las maravillas y los desafíos que de se relacionar correctamente con Dios, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Salmos en griego se escribe así, ¿sí? Psalmos, ¿está bien? Que significa canciones. Sí, boa noite, Deus. Pode sentar aqui? Ou onde você quiser. Sim. Salmo significa, então, em grego significa psalmos, que significa canções. São canções, sim? Sim. Agora vamos ver a divisão do livro dos Salmos, sim?
divisão do livro dos Salmos. Aqui, a primeira parte. Primeiro livro dos Salmos, capítulo 1 até o capítulo 41, versículo 13. Tá bom? Os salmos, olha, escutem isso, os salmos não estão organizados tematicamente, mas é útil comparar os temas dominantes de cada uma das secções do livro de Salmos, como os 5 livros de Moisés. Aqui é algo interessante porque os primeiros 5 livros do Moisés, aquí va a tener una pequeña comparación y voy a pular hasta el final, dice, así como Génesis describe a humanidad y fue criada y cayó en pecado y recibe a promesa de redención, muchos de esos salmos describen a humanidad como criaturas abençoadas, pecadoras y redimidas de Deus. Como falei para vocês aqui no começo, aunque los salmos no fueron escritos para narrar eventos históricos, hay una armonía bíblica que tem pequeñas comparações. Eu quedei maravilhado quando consegui, quando estava estudando isso, porque quando você fica sentado dá tempo para estudar e ver assim com detalhe as coisas, tudo tem sentido, né? Tudo encaixa em um lugar perfeito, não? A segunda parte do livro dos Salmos está dividido dos capítulo 42 até o capítulo 72. Esta colecção de salmos escrita principalmente por Davi, sim, e os filhos de Coré, e semelhante ao livro de Éxodo, sim, e se semelha ao livro de Éxodo. Assim como o Éxodo descreve a escravidão e a libertação da nação de Israel, muitos desses salmos descrevem a nação em ruínas e mais depois restauradas, assim como Deus resgatou Israel e Ele também nos resgata. Não estamos sozinhos em nossas dificuldades e podem ir a Deus com nossos problemas e pedir sua ajuda. E aqui vou fazer uma pausa. Eu quero que vocês procurem Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Sim? Antes que continue passando. Sim? Vamos a ler. Vamos a ler os primeiros 2 versículos. Sim? Quem quer ler forte, versículo 1 e 2, Salmo capítulo 22? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. E é interessante porque esse Salmo 22 nos tem uma comparação com o que Jesus faz, com este evento que Jesus, com o evento que Jesus, não, com o que passou Jesus na cruz. O que aconteceu com Jesus quando por finalmente o soldado romano traspassa ele aqui, né, de lado, né? Diz que depois ele morre, né? E vem uma oscuridão total, né? E aí, antes de que ele morra, ele fala: meu Deus, por que me has abandonado? Sim. E aí eu vou repetir novamente. Os salmos não foram escritos para narrar eventos históricos. Os salmos são os salmos são o fruto dos homens rasgando seu coração diante de Deus. Mas na soberania de Deus, tem muitos salmos que fazem ênfase a Jesus como Messias, como esse salmo em particular. E agora, algo lindo também. Se o Salmo 22 não existisse, parece louco, né? Parece algo como tonto, ¿no? O Salmo 23 não aconteceria, não? Quero que leas este Salmo 23, o começo do Salmo 23.
Versículo 1 dice, o Señor es o meu pastor. Y dice, de nada terei falta. ¿Sí? Es interesante porque antes que Jesús se convirtiese en nuestro redentor, en nuestro pastor, así puedo decir, él tuvo que pasar pela muerte. ¿Sí? Antes de que él sea nuestro pastor, nuestro redentor, antes que ele morra na cruz, antes que ele ressuscite, ele teve que passar por esto. Mas depois, a gente pode ver agora Salmo 23, com mais sentido. Por isso que Jesus diz que ele é nosso gran pastor. Luego, também, quando a gente chega a Hebreu, ele é nosso gran sumo sacerdote. E tem muitas imagens que a gente vai poder ver e compreender agora o que realmente significa todas estas imagens, ¿no? No Antigo Testamento. Entonces, para que Jesús fale para nós, o Senhor, para que David fale, o Senhor é meu pastor, ele tuvo que também escrever, Senhor, diz, meu Deus, ¿por que me abandonaste? Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. A última parte de la división. No, tercer libro, perdón, tercera división aquí, del Salmo 73 hasta el Salmo 89, versículo 52. Y aquí quien escribe principalmente es Asaf y sus descendientes y semejante al libro de Levítico. Algunos lo relacionan con semejante al libro de Levítico. ¿Por qué? Porque dice, nesse salmos, en último párrafo, dice, nesse salmos Deus é louvado porque é santo e sua santidade perfeita e merece nossa adoração e reverência. E tem agora eu vou procurar um Salmo 73, porque a gente ontem estava falando de sofrimento, né? O livro de Jó, né? Mas tem muitos salmos aqui que, que em maior quantidade falam desse coração, de sofrimento, não? Como, por exemplo, David sendo perseguido por, por Saúl, sim? Mas também, algo que eu gosto muito é que o próprio David, ele encontra ele encontra essa satisfação de perdão e de graça diante de Deus quando ele confessa seu pecado, sim? Então, eu gostaria de passar por cada salmo, mas não vai dar, mas eu depois vou dizer o mais importante, sim? Y aquí la cuarta división, ¿sí? De Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y voy a pular aquí. Aquí hay algo interesante también. La quinta división, de Salmo 107 hasta el capítulo 150. Y aquí tengo lo interesante, sí. Vamos a ir al Salmo 120. Solo fiquen en el Salmo 120. Estamos en la última división, ¿ya? La quinta división. Del Salmo 120 hasta el Salmo 134, esos salmos son conocidos como cantos das subidas. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman cantos das subidas? En hebraico significa os cantos dos degraus. Y degraus son las pequeñas escalas que tenemos para subir aquí a la plataforma, ¿no? Ahora interesante es que esos Salmos 120, 134, cuando las personas, ellos tenían que asistir, todos los judíos hombres, sí, todos los judíos hombres eran obligados a subir a Jerusalén, si no estoy errado, en dos fiestas importantes. Son tres, solo que esqueci uno. Uno es la Pascua y otro es los tabernáculos y esqueci uno. Son tres. Ahorita voy a lembrar. Cuando ellos venían de todas partes venían, ellos venían cantando esos salmos. Y cuando você escuchaba esos himnos, significa que ellos ya estaban
perto para comenzar a subir hacia el templo. E quando você escutava juntos todo mundo, era como, eu não sei como vai ser quando a gente chega na presença de Deus e a gente vai ver milhares de anjos cantando Santo, 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 Santo. É a mesma imagem aqui. Cantidad de homens israelenses de todas partes do mundo iban cantando en esa canción a forte voz. ¿Sí? Es muy lindo. Y es interesante porque en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, se nos falan que millares de ángeles cantaban Santo, Santo, Santos. ¿Sí? É interessante que a gente vai cantar esto. ¿Sí? A gente vai cantar esto delante de Deus. Y lo interesante es que cuando ellos subían, cantaban una canción y así sucesivamente hasta completar estos 134, hasta llegar a esto de 120, de 134 salmos. Interesante, ¿no? Sí. Mensaje. Primera cosa, louvor. Os salmos são cânticos de louvor a Deus, sim? Como nosso Criador, sustentador e redentor. Quando louvamos a Deus, estamos reconhecendo, apreciando e proclamando sua grandeza. E aqui vou fazer uma pausa. Por que é importante chegar antes do ensino da palavra os domingos, ou cada dia que a gente se reúne como igreja? É importante a gente participar deste louvor porque é Deus preparando nosso coração para receber a sua mensagem. E no louvor a gente está reconhecendo e está proclamando a grandeza de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o culto começa só quando o pastor está ensinando. Não. O culto começa desde o louvor até o fim. Não. Certo? Sim, é uma dica só para vocês, tá bom? Importante, concretar nossos pensamentos, concentrar nos pensamentos em Deus, nos motiva a louvá-lo. Sim? Quanto mais o conhecemos, mais apreciamos o que Ele fez por nós. Algo que eu posso falar para vocês é, tenta memorizar um salmo. E quando você está com seus pensamentos aqui, com muitos pensamentos, né? Por aqui, estou pensando em minha casa, estou pensando em meu futuro, em minha faculdade, estou pensando em meu trabalho, estou pensando em meus filhos, estou pensando em tudo, coisa, né? Concentra esse momento em pensar em Deus. Concentra-te em descansar em Ele, memorizando os salmos e decorando-lo. E você vai ver que essas demais coisas não tem que preocupar-nos, sim? Porque o Senhor quer que a gente coloque todas as coisas bajo suas mãos, porque Ele está em controle de todo, sim? Ahorita vamos chegar a Eclesiastes e Salmón vai dizer algo tan revelador, né? Sim? Outra coisa, Salmos também nos fala do poder de Deus. Deus é todo poderoso. E muitas vezes nós não, a mente humana, né, a mente de nós como homens, não consegue entender essa grandeza de seu atributo como Deus. Ele é poderoso, sim? Ele é tão poderoso que a gente não nem merece que Ele nos coloque nossos olhos em nós. E Ele é tão poderoso e Ele é tão cheio de graça e misericórdia conosco que nem os anjos que ficam, posso falar assim, né, que ficam mais perto dele de uma maneira física, né? Eles não têm essa grandeza de conhecer o coração de Deus. O que nós sim conhecemos, sim? Porque Deus ha decidido revelar esse conhecimento para nós, que os anjos gostariam de querer saber o que a gente sabe aqui. Não é interessante isso? Por isso que a gente precisa
considerar eso. Deus es todopoderoso y siempre age en la hora certa, ¿sí? Él es soberano sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia. El poder de Deus es visible a través de maneras como Ele se revela na criação e na história da sua palavra. Outro, o perdão. Muchos salmos son oraciones apasionadas, clamando a Dios por perdón. Y uno de esos es el salmo que cuando David fala de su pecado con Betsabé. 51 eso. ¿Quieres procurar, Piero? Piero, por favor. ¿Y por qué coloqué estos mensajes? Porque tem muita coisa que a gente precisa como considerar para nossas vidas, porque a gente esquece este, muito rápido. Vocês podem procurar também Salmo 51, por favor, Salmo 51. Vamos a leer, es corto, no, vamos a leer hasta solamente los primeros 5 versos, ¿sí? ¿Cuántos son? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno puede leer un versículo, ¿sí? Empezando del versículo 1. Salmo 51, verso 1. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Tu, porém, me fez a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me. Isso. Lo vamos a leer todo, ¿ya? Porque es pequeño. Voy a leer el versículo 8 y comenzamos de nuevo. Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Não. E em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu santo espírito. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Não te darei, não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traeria. Por tua boa vontade, faço que eu prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então guardarás os sacrifícios de justiça, dos holocaustos e as ofertas queimadas. E sobre o teu altar se ofereçam novilhos. Amém. E se você quiser marcar, pode marcar o versículo 17. Dice, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contristo, o Deus não desprezarás. E é muito lindo porque esse coração
essas palavras que fala David fez que Deus lhe chame um homem conforme seu coração, sim, porque ele tinha isso, quebrantamento delante dele. Ele era um homem pecador, sim, mas Deus o perdoou, Deus le redimiu, le redimiu, sim. Então, Deus sempre quer isso. Deus quer sempre que a gente se arrepende, que a gente confesse seu pecado e a gente vai achar graça, sim. Então, outra coisa que a gente encontra como mensagem acá em Salmos é gratidão. Devemos ser gratos a Deus por sua preocupação conosco, por sua ajuda e pelas suas misericórdias. Ele não apenas nos protege e guia e perdoa, mas por meio de sua criação nos fornece tudo o que precisamos. É interessante, né? Que o homem tem muitas bênçãos, né? E algo que eu, e algo que a gente pode ver isso, né? Que o sol diz sai para homens, como dice por fin como dice os Salmos, ese versículo, que el sol sale para justos. Ajá. Entonces, desde que no es que o sol fica sempre no mismo lugar, só que gira alrededor da Terra, né? Mas o que acontece é que ele sempre está para todo mundo. Sean pessoas que reconheçam a ele como Deus e sean para homens que não reconhecem. Y por eso Dios es justo también. Es un simple ejemplo. Aquí no sé qué pasó. Debo fechar aquí. Ya, ya está. Disculpa ahí. Y otro es a confianza, que es lo último. Dice, Dios es fiel y justo cuando colocamos nuestra confianza en Él y aclamamos nuestras oraciones, porque Dios proveó ser fiel ao longo da história e podemos confiar nele em tempos de angústia. E quando eu sempre falo de angústia, eu gosto de falar sobre David, porque acho que ele foi um homem que mais rasgou seu coração diante de, de Deus, né? E há um versículo chave aqui que eu gostaria que vocês podem procurar em suas Bíblias, está em Salmo 150, versículo 6. Tem muitos versículos chave, tá? Mas como salmos significa canções, sim? Eu gostei desse, que diz, tudo o que tem vida, louve ao Senhor, sim? Porque desde que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, desde que Ele nos deu a vida, Ele nos criou para a gente louvar a Ele, sim? O livro de Efésios nos fala que nós fomos criados para seu louvor, sim? Para louvar seu nome, sim? A gente não foi criado para outra coisa, sim? Só que Deus nos deu outras bênçãos, né? E por isso que a gente tem tudo isso, né? Mas o motivo principal de nós como criação dele é que nós podemos louvar o nome dele todos os dias. Agora você me pode perguntar, como posso louvar o nome de Deus? Com tua família, em teu trabalho, com tuas amistades, com cada coisa que você se preocupa. Fazê-lo tudo para Ele, sim? Fazer tudo para o Senhor, sim? E aqui, vou sair, vou abrir outro. Sim. Agora sim vamos entrar a Provérbios, ok? Provérbios, sim, Provérbios, dice Provérbios. O autor é Salomão, sim? Salomão escreveu a maior parte do livro, sim? Eu quero que procurem Primeira de Reis, versículo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y lo vamos a leer juntos, ¿tá bom? Lo vamos a leer juntos.
Sim, se você está aí, pode falar amém, ou se não, levantar a mão. Sim, e vamos ler as três, tá bom? 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, fala assim: Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Olha isso, são 3.000 provérbios. Sim, sim. Agora quero que saibam como era este homem Salomão, sim? Por que era conhecido Salomão na antiguidade? Aí, fiquem aí em esse versículo. Procurem, agora vamos a ir nos versículos atrás. Versículo 29 até o 33 lo vamos a ler. Quem gostaria de ler forte? Ou cada um pode ler um verso, se não. 29, sim. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Uhum. Algunos falam que Salomão foi o primeiro cientista. E eu acho que sim, porque aqui em versículo 33, você lê aí com atenção, diz, descreveu. Quando fala descreveu, diz que ele fez investigação, ele investigou sobre as plantas, diz desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros, e também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves e os animais que se movem rentes ao chão dos peixes. Sí, y eso fue a petición de oración de él. En el capítulo 4, si no estoy errado, él le pide esta, en 1 de 4, él le pide esta sabiduría. O, o que você quer, fala? Dê-me sabedoria para guiar a teu povo, fala ele. E ele lhe dá tremenda sabedoria a Salomão. E por isso que homens, como fala aqui em versículo 34, 1 Reis 4, dice que todos los hombres de las naciones venían a oír a su sabiduría. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quién es el primer cientista aquí en la Biblia? Es Salomón, ya saben. Otra cosa, también en la cultura hebraica también es conocido como el pai da tradición y da sabiduría de Israel. Es como que si Salomón era el primer libro de investigación que los israelenses tenían en ese tiempo. O que significa o céu? O Salomão fala, significa o céu. O que significa a terra? Salomão falou, o que significa a terra? Interessante, né? E é conhecido até o dia de hoje por essa fama de sabedoria. Sim, o Aurélio, sim, sim. Hoy día pueden comentar si hay algo que se querem comentar algo breve, pode comentar, tá bom? Pode, eu vou liberar você. Não, é que eu não gosto ficar somente falando.
falar. Então, se tem alguma coisa interessante que querem compartilhar, pode compartilhar, tá bom? Ok. O provérbio é uma guia para viver bem em sabedoria em um mundo, em um mundo bom de Deus, sim? Então, aqui, o provérbio não vai falar que é uma guia, sim? Para viver bem em sabedoria, sim? Provérbio é um livro muito prático, sim? Tem muitas coisas com conhecimento, mas é muito prático, a gente pode aplicar às nossas vidas, sim? Para quem foi escrito o livro de Provérbios? Para o povo de Israel e também para todos nós, né? A data. Salomão escreveu o compílio, a maioria desses provérbios no início do seu reinado, tá bom? Ao início do seu reinado. A aproximação é 965, quando ele começou a ser rei, até que morreu em 928 antes de Cristo. Todas essas datas são aproximações, tá? Ok. Características especiais do livro. Dice, o livro usa várias formas literárias, como poemas, parábolas curtas, preguntas direitas, versos mistos e outras figuras de linguagem. Então, o Provérbios é rico em linguagem literário, posso falar assim. Se os gregos, eles se ¿cómo puedo falar? Él tinha o coração ele se, no sé si tiene engra, engrandecido. Ajá, eles tinham um coração orgulhoso por ser os homens mais sábios e também a maneira perfeita de falar com términos muito bem falados, né? Na, eles ficaram assim, posso falar, estão assim, né? O Salomão ele falava de uma maneira tão incrível que os gregos eram o que eles falavam simplesmente era quase nada, sim. Por isso que o provérbio é conhecido por la riqueza do linguagem literário, sim. Então, tem muitas comparações, tem analogias, tem muitas coisas lindas, sim? Agora a gente vai ver, sim. O contexto. De que nos fala o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é uma obra de literatura sapiensal. Quando falamos sapiensal, estamos falando de sabedoria, conhecimento, tá bom? Escrita para ensinar ao povo de Deus a habilidade de viver com sabedoria em um mundo de Deus. Sim? Então, se você quer uma instrução prática para seu dia, o que é preciso fazer? Você tem o livro de Provérbios para poder tomar uma decisão sábia. Sim? Querem falar alguma coisa até ali? Estamos tudo bem? Sim? Vamos a ver a divisão do livro, tá bom? Os Provérbios de Salomão começam do capítulo 1 até o capítulo 24, tá bom? Os Provérbios, la otra parte, del capítulo 25 al capítulo 29, los Provérbios de Salomón copiados pelos homens de Ezequias. El capítulo 25, você vai ver aqui um rei, né? Sim? E ele vai querer, ele toma os conselhos de Salomão para ensinar a seu povo, tá bom? E logo vemos, en el capítulo 30, vemos a um personagem que se chama Agur, ¿sí? Algunos lo colocan así, as palavras de Agur, y en el versículo, y en el capítulo 31 vemos las palabras de un rey, Lemuel, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia? Lemuel. Tá bom? Agora, há outra maneira prática também de dividir este livro, tá bom? Vou dar duas divisões, já? Sabedoria para os jovens, sabedoria para todos e sabedoria para os líderes, tá bom? Aí estão os capítulos, sim. Se você quer conselho, aí a gente vai encontrar. Então vamos a ver. Aqui quero que vejam algo interessante, sim. A palavra sabedoria significa conhecimento, tá bom? Agora, aqui em hebreu, a palavra conhecimento é a palavra homak. A ver, repita comigo. Homak. Homak. Homak significa ação. Ação.
como agir, tienes que hacer una acción. Y juntando sabiduría con acción, tenemos ese significado, habilidad, conocimiento aplicado, ¿sí? Muitos de nós ficamos que simplesmente Provérbios é um livro de instruções de sabedoria, sim. Mas quando a gente vê no contexto hebraico, que é o original, a gente vê que é um conhecimento que tem que ser aplicado a nossas vidas, precisa, sim. E se não me equivoco, esta palavra Hokmah era era un nombre que Dios dio en el libro de Deuteronomio para los hombres que trabajaban haciendo esculturas, artesanos. Ellos eran llamados hokmas, ¿sí? Porque ellos tenían esta habilidad, ese conocimiento de aplicarlo, haciendo arte, ¿sí? Interesante también. Otra cosa aquí, o Provérbios, o principal que nos fala aqui sobre o temor ao Senhor. Sim. Agora, não é um temor de pavor, de medo, não. Pelo contrário, é um sentimento saudável por Deus de reverência e respeito. Sim. E aqui tem muito interessante porque o Provérbios também nos mostra quem é o homem e quem é Deus. E você vai ter essa escolha de querer abraçar esse conselho ou você não. Porque os primeiros, procurem capítulo 1 de Provérbios. Provérbios capítulo 1. En el capítulo 1, vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Quién quiere leer? Primero, versículo 1 y 2. Uhum. Aqui diz que são provérbios de Salomão e que diz, eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. O provérbio são conselhos práticos que nós podemos abraçar para nossas vidas, mas também você tem a escolha de não querer fazer esta escolha, sim? Aqui no principal, eu quero que leas comigo o versículo 7, 1, 7. Quem pode ler versículo 1, 7 de Provérbios 1? Uhum. Diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que temia Salomão? Temor de Deus. Mas vamos a ver cómo terminó. Vamos a ver después cómo Salomón terminó, ¿no? Él comenzó teniendo temor a Dios, ¿sí? Y dice que el temor a Dios es el conocimiento, ¿sí? Esta habilidad de hacer práctico este consejo en nuestras vidas. Y lo interesante aquí que o Provérbios comienza con la advertencia da sabiduría que você pode ver desde el versículo 8 hasta versículo 19. Y vamos a ver como Salomón falando para seu filho, sim, como um pai, o coração de um pai falando para seu filho. Ele quer que seu filho abrace a sabedoria, o temor de Deus e que possa abraçar essa sabedoria para guiar a sua vida. E ele vai mostrar que se ele faz isso, vai ter consequências positivas para a sua vida. Mas também lhe aconselha que se ele faz o contrário, vai ter consequências negativas. Então, aqui quero que sepam algo interessante. Provérbios são conselhos. Provérbios no son igual a los otros libros, como o Pentateuco, como los libros históricos nos dicen, no. Porque muchas veces nos pegamos os provérbios como promesas, né? Sim? Pode que aconteça ou pode que não aconteça, sim?
como um versículo que muitos os pais abraçam, né? Ensina a teu filho Ensina a teu filho. Podem procurar esse versículo, como fala assim? Dice. Uhum. Aqui vamos a ver esse versículo que ele vai falar que a gente pode ensinar a seu filho para que no futuro ele não se afaste. Mas para que a gente possa entender, isso não é uma promessa que pode acontecer. ¿Sí? Pode que aconteça ou pode que não aconteça. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Porque cuando as pessoas leem provérbios, no es como no es como los libros de los profetas, no es como, porque son de Dios falando para los hombres. Aquí es el consejo, que esa sabiduría que Dios dio a Salomón para instruir a su propio pueblo. ¿Sí me estoy dejando entender? No estoy confundiendo aquí a vocês. ¿Quis falar, Pedro? Então, porque muitas vezes nós podemos abrazar versículos de Provérbios y decir, oh, el Señor me dio este versículo. Y puede que no acontezca. Como también otros versículos fuera que están aquí de Proverbios, que puede ser que el Señor no responda. ¿Sí? Entonces, aquí es algo que es simplemente una instrucción que tenga posibilidad de acontecer o también que no puede acontecer. Eso quería decirles en cuanto a esto. ¿De qué nos fala? Ya, vamos a una pausa para entrar a un mensaje. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Son 20 horas con 24 y vamos a volver 20 horas con 30 y 35. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Sí. Después lo puedes leer a la vuelta. Sí. No es confundí, ¿no? De, Ujú. Sí, es porque no todos los que están aquí. Vamos. Joga a mãozinha lá em cima e adora o rei nessa noite. Vai comigo. O certo aqui eu respiro. O certo amanhã se volta. O certo como eu te falo, pode me ouvir. Só as mulheres de Deus agora vão cantar. Deus está aqui nesse lugar. Vai! Que coisa linda, Jesus.
homens de Deus agora, só os homens de Deus vão cantar. Deus está aqui nesse lugar. Vai! Eita! Aleluia! O certo amanhã se levantará. Tão certo como eu falo. Só quem está sentindo a presença dele aí, canta o mais alto que você conseguir. Deus está. Deus está aqui. Tão certo como ar que eu respiro. Tão certo amanhã. Tão certo como eu te falo, e posso me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e posso me ouvir. Canta aí, aumenta o volume e canta, vai. Tão certo como eu te falo, tão certo. Tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Só quem tá sentindo Deus aí, faz um barulho gigante. Só você, vai. Vamos fazer o coral mais lindo do Rio de Janeiro. Aumenta o volume aí, canta comigo para Jesus, vai. Se é pra Jesus, faz barulho aí. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Escolha suas passagens, hotéis, pacotes, veículos e seguros. Para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tudo simples, rápido e seguro. Clicou, economizou, viajou! Oi, amor. Vem que vem. Ele tiene mucha energía.
¿Ah? ¿Qué? Selena, mi esposa. ¿Gustó? Ok. ¿Quién encontró el versículo de Proverbios del enseña a Yolanda me faló? Es que sí. 29. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo como passar os anos, não se desviará dele. Uhum. Então, tem muitos cristãos, né? Tem muitas pessoas também que fazem desse versículo, fazem uma doutrina, como está falando Piero, né? E acho que dá para entender melhor. Fazem como uma doutrina, né? Do que se está falando Deus, isso não vai acontecer, né? Mas aqui a gente tem que entender algo, não? Provérbios é um livro diferente aos demais outros livros, né? São são sabedoria que Deus deu a um homem para instruir a nós, né? Então, a sabedoria é simplesmente é um conselho, não é uma, a gente não pode fazer uma doutrina desse versículo, tá bom? Porque eu estava falando aí no intervalo, né, que muitos perguntam por que filhos de pastor se afastam de Deus, né? Porque não querem saber mais da palavra, não querem saber mais de ele, né? E pessoas usam este versículo, não, para sostener essa ideia, né? E falam, não, o pastor nunca ensinou então a seus filhos, né? Ou nunca se dedicou, não. Por isso que estou falando aqui. A gente não pode pegar o livro de Provérbios como algo doutrinário, né? Ou como promessas, né? Pode que aconteça, amém, se acontece, y si no acontece, amén también, ¿sí? Sí, dejo claro ahí, ¿sí? Para que puedan entender bien. Ahora, dice, yo falei sobre el temor, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, aquí cuando hablamos de temor, no estamos hablando de tener miedo a Dios, ¿sí? Cuando los israelitas estaban en Éxodo, ¿no? En el desierto, él falaba ahí para Moisés, vê este você, porque senão a gente pode perecer delante de Deus, né? Porque eles tinham medo, porque era tão grande a presença de Deus que eles falavam, não, Moisés, você pode ir, aqui nós ficamos, né? Então, quando Moisés ia delante da presença de Deus, era assim, era tão grandioso, né? Que o próprio povo tinha muito medo. Ainda escutando de longe, eles tinham medo, sim? Agora, quando a gente vê aqui em Provérbios este temor ao Senhor, não está falando de temer medo, não. Está falando de reverência, de respeitar quem é Ele. Ele é Deus e eu sou um homem, sim? Eu sou sua criação, sim? De que nos fala, de que nos ensina Provérbios? Primeiramente, para viver bem é preciso sabedoria. Sabedoria. Para viver bem é preciso sabedoria. Sim? E, e diz, o livro de Provérbios admite que a vida é complexa, difícil e a vezes incoerente. E que é preciso ter sabedoria para manejar com sucesso intermináveis desafios da vida. Sim? Como o provérbio que você começa lendo, o provérbio 1, né? Quando Salomão, como um pai, fala para seu filho, ele lhe dá conselhos para que ele possa temer a Deus, para que ele possa abraçar a sabedoria que vem de Deus, para que ele possa ter uma vida boa. Mas se ele não faz isso, ele também vai ter as consequências de suas
O mesmo que acontece com nós hoje em dia, né? Não ha mudado nada. Então, Provérbio nos ensina a viver uma vida com sabedoria. A outra coisa, Deus é aquele que sabe o melhor. Deus é aquele que sabe melhor como a vida funciona. Sim? De, a ver, quero que me responda. De onde vem a sabedoria? Do temor a Deus, né? Sim? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Algumas pessoas falam conhecimento, né? Para alcançar é preciso, dice, é primeiro reconhecer quem Deus criou o mundo e sabe melhor como a vida funciona. É importante isso. Se a gente quer realmente ter esse temor a Ele, a gente tem que reconhecer a grandeza, o grande que Ele é, sim? Assim a pessoa saiba ou não confia em seu próprio entendimento na hora de decidir o que fazer, mas procura aprender o que Deus revelou. O que hoje em dia vemos é que o próprio mundo, o próprio homem, intenta entender o que é correto e do que é incorreto. Me deixam entender? O próprio homem intenta, hoje em dia, ainda responder essa pergunta, mas sem considerar o que Deus fala sobre isso. Se hoje em dia a gente tem uma moral, o homem tem os, sabem que é este moral, né? Se nós sabemos que é ter uma moral, é porque Deus colocou essa moral em todos nós. A sociedade não falaria sobre moral se Deus não tivesse criado o próprio homem. Porque se Deus se Deus não se tivesse criado, a gente não tinha nenhuma moralidade de saber qual é correto e qual é incorreto. Me deixa entender? Sim? Pode falar. Sim. Obrigado, Yolanda. Então, hoje em dia é isso. O próprio homem quer viver sobre seu próprio conhecimento, né? Sem considerar o que Deus fala sobre isso, né? E como as pessoas falam, não? O homem é evoluído, eles falam, né? Hoje em dia a gente não, o homem não, o homem não é evoluído, o homem está, pelo contrário, né? Degra, regredindo, é isso. Então, se Deus não houvesse desenhado o homem, a gente não estaria falando sobre que é bom e que é mal, o que é correto, o que é incorreto, sim? Se a sociedade sabe, fala sobre moralidade, é porque Deus o criou isso, quando nos fez a todos nós. Me deixam entender? Se não, o mundo solamente falaria o que eles podem entender, mas não é assim, sim? Versículo-chave. Sim? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Como se fala conhecimento em hebreu? Lembra? A ver, vamos a ver como se fala. Acá está. Homak, homak. A ver, homak, homak, homak. No, no, no de comer. Homak, homak. Sí, homak, homak. Y está hablando de un conocimiento aplicado, un conocimiento práctico. Sí, sí. No solamente es, oh, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría tiene ese hombre. No, como os gregos pensavam, né? O grego pensava que quanto mais sábio, mais conhecimento tinha o homem, ele era muito mais sábio, né? Aham, isso. Uhum.
Algo que estava esquecendo, falando de praticidade, né? Como Salomão coloca exemplos muito simples, né? A formiga, né? Como a formiga trabalha, né? Diz que a formiga trabalha como? Ela trabalha sozinha? Unidade. Ainda que ela tenha mais. Acho que tem na... A ideia aqui é que a formiga trabalha como um time, em unidade. Eles, mientras, como fala aqui que o homem preguiçoso está dormindo no inverno, a formiga está guardando comida para o inverno. Interessante. E que o Salomão está falando isso. Vocês têm que ir a trabalhar agora, mas você, como faz frio, o homem que está dormindo aí, como hoje a gente escuta, hoje chove, né? A gente não vem para o culto, né? Ou a gente precisa que dormir, né? Está com frio, né? Não. Você tem que vir para aprender ou tem que ir a trabalhar. Tem sentido o que estou falando? Pode falar, Dico. Aham. Para Provérbios 6, 7, é que ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem Ajá. governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Uhum. Sim. Algo que estaba esqueciendo antes de pasar a Eclesiastes, quiero que vayan procuren Proverbios 31. ¿Sí? Proverbios 31. Y aquí vamos a ver o ditado, ¿no? Do rei Lemuel, ¿no? ¿Sí? Proverbios 31. Y vamos a ver a parte do versículo 10. ¿Sí? Eu vou ler bem devagar. Sim, dice. Oi? Achou? Pode ler, pode ler. Ah, achou. Você também achou, Piero. O Dico também achou a sua mulher exemplar. Olha, olha. A ver, ordem, ordem. A mulher. Oh, aqui fala meu, a mulher virtuosíssima. Não, entendo. Virtu... A mulher virtuosíssima. Não, não. Virtuosa, virtuosa. Para si, uma esposa exemplar, feliz, quem encontrar? É muito mais valiosa que os rubis. Olha isso. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o lino e com prazer trabalha as mãos. Com os navios mercantes, ele traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia o campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Sim? Quero que você leia até o final, um cada um verso cada um. Versículo 17, que lê. Uhum. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados.
Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Levanta seus filhos e lhes dá vitória. Seu marido falou dizendo. Muitas mulheres gostariam de esposa minha. A beleza é enganosa, a sua formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E por que eu fiz ler isso para vocês? Porque é interessante, porque a história bíblica fala, não, que este provérbio, o rei Lemuel aprendeu da sua mãe. Sim, a sua mãe ensinou este provérbio para quando ele escolhe uma futura esposa, né? Como ela gostaria que esposa gostaria que seu filho possa escolher, sim? E também como a gente aplica hoje, não? A virtude de uma mulher exemplar, não? Como é uma mulher de Deus, né? Y en lo último también algo interesante, que del verso 10 hasta el 30, 31, interesante es que en la Biblia hebraica está organizado, como se dice, en orden alfabético, así como hay parte de los salmos también que está organizado en orden alfabético. Entonces, este Salmo 31 es, si a gente pode ver con mayor detalle en las analogías que este rei Lemuel escribe aquí, son cosas muy grandiosas que a gente pode aplicar a nuestras vidas. Y con lo que yo quiero hablar para vocês es esta parte, ¿no? Que está en el versículo 30. A beleza é enganosa e a formosa é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. ¿Sí? Dice a mujer que teme al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando habla de temer, está hablando que tem a sabiduría de Dios y que ella practica esta sabiduría en su vida. ¿Me dejo entender? Entonces, eso está hablando, ¿sí? Entonces, por eso es que a mãe de Lemuel tenía una preocupación que su filho escolhe una mujer correcta para ella, ¿no? Qué lindo corazón da sua mamãe, né? Outra coisa aqui, mensagens. Já falamos mensagem? Não, né? Mensagens. Para viver bem é preciso sabedoria. Como se diz sabedoria em hebreu? Ho, ho, homak, 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 homak. No con homak, homak, homak. ¿Tá bom? Entonces dice, o livro de Provérbios admite que a vida es complexa, difícil, a veces incoherente. E acho que vimos isso, né? Deus, acho que vimos também. Versículo chave também vimos. Sim. E a gente vai para Eclesiastes. 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 A gente vai aprender hebreu também aqui, tá bom? Você vai falar português, espanhol, inglês e hebreu. Olha, van a ser ¿cómo se parece? Las personas que hablan más de 5 lenguas. Políglota. Eclesiastes, tá bom? Vayan para Eclesiastes. Agora, Eclesiastes também é um livro de sabedoria, de conselhos práticos, né? Algunos le llaman que
Algunos, algunos creen algunos piensan que Salomón era el primer filósofo, né? Porque quando você vê os pensamentos que ele tinha para este tempo, era muito avançado, né? Então a gente vai ver um pouco, né, para ver o que nos fala Eclesiastes, né? Autor, Salomão, sim? E diz, quem quer ler Eclesiastes 1:1? Eclesiastes 1:1. Uhum. Ahora, algo interesante, en el primer versículo, él ya como que estaba falando de todo lo que él va a hablar antes de los 11, durante el primer capítulo hasta los 11 capítulos. ¿Sí? O meu também fala assim, grande inutilidade. Quando eu estava lendo, eu disse, eu acho que está errado, né? Começar a procurar da outra Almeida atualizada, né? Almeida revisada atualizada, acho, né? Que diz vaidades. Que em espanhol, que em inglês, como diz Piero? Vanity, ¿no? Vanity, né? Que está quase igual, significa vanity, vanidade, vanidade em espanhol. Ahora, en hebreo, ahorita vamos a aprender en hebreo también, pero no me quiero adelantar. Ahora, en hebreo viene esta palabra que dice acá, mestre, ¿está bien? Mestre se llama, está difícil pronunciar, no, colet, 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 ajá, en hebraico. Ajá. Sí, de ahí viene la palabra pregador, pues, colet, ¿sí? Mas colet, un colet en ese tiempo es aquel que se reúne, por el conocimiento que él tenía, él reúne a cantidad de personas para que esas personas puedan escuchar la sabiduría de este hombre, que en este caso es Salomón, ¿no? Es este mestre, que significa en portugués mestre o profesor, o también entra en griego la palabra que como pregador, ¿no? Aquel que está ensinando a otras personas, ¿tá? Destinatario, o súdito de Salomón en particular y un mundo inteiro en geral. Entonces, está escrito para todo mundo, ¿no? Para todos nosotros. A data, probablemente volta do ano 935 antes de Cristo, pero do fim da vida de Salomão. Quando Salomão já está ficando velhinho, já está ficando já muito de avançada idade, ele escreve este livro de Eclesiastes. Sim. Agora, quero passar a o contexto. O contexto. Não, antes do... Sim, o contexto. Eclesiastes, outra obra de literatura sapiensal, sim, de sabedoria. A maior parte do livro é escrita em um tom sombrio e pessimista, argumentando que a vida é muitas vezes confusa, difícil e, no fim das contas, sem sentido se não houver relacionamento correto com Deus. Salomão, ele vai chegar a uma conclusão, que a vida não tem sentido. E por isso que ele fala, não há nada novo debaixo do sol. Porque ele fala, o sol se pone, se fala, o sol se pone e o sol novamente sai. Tudo está em harmonia, mas tudo sigue como posso falar, um ciclo, sim? Por isso que fala, a preocupação aqui vamos ver que o Salomão vai falar para nós. A preocupação nós como homens é pensar, puxa vida, tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que fazer muitas coisas. E ele vai falar, você está perdendo o seu tempo. Assim vai falar ele, porque vai chegar um tempo que a morte vai vir por você. E há duas coisas que Salomão fala aqui nesse livro, é tempo e morte. Que o homem perde o tempo trabalhando por muitas horas debaixo do sol para conseguir uma coisa, mas quando
quando não considera Deus, obviamente perde seu tempo, né? Por isso que Salomão al final diz que a conclusão desse livro é temer a Deus. Que se vas a fazer tudo o que tens que fazer debaixo do sol, trabalhar, estudar, cuidar da tua família, tem que ser bajo a direção de Deus. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, a vida faz sentido solamente com Deus. Sem Deus, é uma pérdida de tempo, inutilidade. E aqui eu quero que vejam a palavra vaidade, tá bom? A palavra vaidade, sim? Esqueçam essa divisão do livro que aí errei eu. Vaidade, diz vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. A palavra vaidade significa Ebel. Fala comigo, Ebel. Ebel. Ebel se repite 38 vezes aqui no livro de Eclesiastes. Sim? Ebel, ¿de qué nos fala Ebel? Y así fala en hebreo, versículo Eclesiastes 1, 2. Ebel, tudo é Ebel. ¿Sí? Você não fala hebreo de aqui, né? E Ebel, que significa vapor, fumaça, algo temporário, algo fugaz, assim. E ele vai comparar que a vida é um vapor, que a vida é uma fumaça, que a vida é temporária, que a vida é fugaz. E que sem Deus, nada que a gente faça debaixo do sol tem sentido. Por isso que fala, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tem sentido o que estou falando? Sim. E muitas vezes, por que estou falando isso para vocês? Porque hoje em dia vivemos uma correria, certo? A gente acorda, a primeira coisa que a gente se lembra que é? Tem que ir a trabalhar, tem que trabalhar. Outro fala, o que gosta de café fala, tem café? Dizem, não. Ele fala, tem café? Tenho fome, não? Ou agora que querem café, ou que têm fome, ou que querem trabalhar, ou alguma coisa a gente tem que fazer, né? Sempre a gente está ocupada, né? Mas o Salomão disse, não há nada novo. Sem Deus, debaixo do sol, não tem, a vida não tem sentido. E vamos a chegar à conclusão depois. Mas antes disso, Eclesiastes tem uma divisão. A primeira parte, a experiência pessoal de Salomão. Capítulo 1, outro capítulo 2, versículo 26. A segunda parte, os comentários gerais de Salomão. E nesta parte, comentários gerais de Salomão, eu quero falar que ele fala um pouco sobre o tempo, ele vai falar todas as analogias que a gente que você vai poder ver aqui, quando ele fala que nada tem sentido, ele vai falar primeiramente em referência ao tempo. Tudo vai estar relacionado ao tempo. Por isso que todo ciclo, tudo tem um ciclo, todo debaixo do sol nada é novo. Mas quando ele cambia já mais para frente, ele vai falar sobre a morte. Que se você está trabalhando e não considera que a morte vai vir por você, você está perdendo tempo, ele vai falar. E ao final, a conclusão final que eu quero que a gente vá ver depois, ele vai falar qual é a conclusão deste livro. Sim? A ver, vamos a ver a conclusão de Eclesiastes. Dice, aqui Salomão já está muito velho, de avançada idade. E eu quero que vejam aqui, Salomão é o homem mais rico, o homem mais rico deste tempo. Ele experimentou tudo. Ele experimentou tudo. Por isso que ele fala de vaidade, tudo é vaidade. Ele não está falando simplesmente como alguém que está filosofando, não. É porque ele viveu isso. Ele experimentou de tudo. Sim? Quando eu falo de tudo, é tudo. Sim? E quando ele chega de avançada idade, acho que ele chega a um certo sentido, né? Disse, eu perdi o tempo. Toda a sabedoria
en mi propia vida y he perdido mucho tiempo por no aplicarlo. Yo lo que fala Salomón, versículo 13, capítulo 12, versículo 13. ¿Quién quiere leer forte? Aquí termina mi relato. Esta es mi conclusión. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, sejam bem, sejam mal. Uhum. A conclusão que chega a Salomão é isso. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Por isso que fala ele que ele era um homem que experimentou tudo. Por eso que ele chega, por eso que ele repite 38 vezes essa palavra, vaidade, vaidade, Ebel, Ebel. A vida é um vapor, a vida é fugaz. Gente, nós não podemos perder o tempo. Sim, a gente perde tempo muitas. Está certo falar bobagem, sim? A gente perde tempo muito bobagem. Dá importância àquilo que não tem importância. Então a gente tem que reflexionar sobre em que estamos dedicando o tempo. Porque como fala Salomão, a morte vai venir por nós também. Sim? De que nos fala Eclesiastes? A vida sem Deus não traz satisfação. Sim? A vida sem Deus não traz satisfação. Esse livro ensina que a maioria das coisas não proporcionam satisfação e significa que a vida é muitas vezes difícil e dolorosa. E no Novo Testamento afirma que o mundo é fundamentalmente imperfeito por causa da corrupção do pecado, mas garante que quando chegar a hora certa, Deus o renovará. Isso é nossa esperança. Salomão, ele morreu reconhecendo que era preciso o temor ao Senhor primeiro, obedecer a sua palavra. Mas a nossa garantia é muito mais grande para nós, porque o que a gente vai ver com Jesus é muito mais grande. Eu quero que procurem este Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 21, lo vamos a ler juntos. Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 21. E quem encontrou primeiro, pode ler. Bom? Sim, até 21. Então, essa é a nossa esperança, que nós vamos a ser libertados, sim, que há uma libertação gloriosa que vem com Jesus. E por isso que Gênesis, quando falamos em Gênesis, não, o próprio homem escolheu saber que o próprio homem, ele quis falar o que é correto e o que é incorreto. Ele decidiu. Quando o próprio Deus falou o que era correto fazer e o que não era incorreto fazer. Me deixo entender? O próprio homem decidiu não tomar a instrução de Deus. Sim? E ele mesmo decidiu dar um significado ao que ele pensava que é correto ou não. Me deixo entender? Sim. Eu ainda não consigo explicar direitinho como gostaria de explicar em espanhol, mas eu acho que vocês me entenderam o que estou falando. Sim? A sabedoria humana é limitada mesmo a dos justos. Sim? Aqui também em Eclesiastes ele vai falar um tema, não Deus? Tem partes que habla de homens que sofrem, que eles fazem coisas corretas, mas também passam dificuldades, né? E a gente viu em Job, por isso que também Job é considerado também, alguns o consideram como um livro de sabedoria também, porque tem alguma coisa com sentido acá. Embora Deus esteja no controle do mundo, suas razões para dirigir as coisas como as coisas do mundo que faz podem ser indecifráveis, mesmo para os que o conhecem. Me deixam entender com isso?
Sim? A outra coisa, o versículo chave. Sim? Versículo chave. Vamos a ler juntos, tá? Aqui está na tela, diz: agora que já Deus obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial, né? Sim. Aqui vamos a parar. Aqui vamos a parar. Eu quero que vocês possam comentar, me podem perguntar também, põe nos comentários. A gente tá, vamos deixar livre esse tempo, tá bom? Já estamos acabando aqui. Sim. Você que tem em casa também pode deixar seu comentário, sim. E a gente vai a ler aqui, tá bom? Como nós podemos ver isso? O desamparo de Deus no Filho dele. O que vem significar isso? Porque ele tinha que passar pela morte, a morte não jamais podia vencer Deus. Ele, como homem, tinha que morrer. O desamparo de Deus veio ali. Foi, porque acho que todos nós, nas nossas vidas, vai ter um momento que vai ser você e a escuridão. Onde os teus olhos fecham, acaba-se tudo. Aí você vai encontrar com o Criador. Entendeu? O desamparo de Deus ali. Mas com Jesus foi diferente. Desamparou. Aí no final ele fala, Pai, a tua mão entrego o meu espírito. Eu acho isso aí tremendo. Eu gostaria de ler um salmo, Salmo capítulo 2, versículo 10. E vemos a Jesus en esos versículos. Dice así, versículo 10. Por tanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Está falando aí de se sujeitar ao Filho. Está falando do Filho do Senhor. Deus Pai, Deus Filho. Só queria comentar isso. Sim. Aqui, tanto em Salmo como em yo gosto particularmente, a mí me gusta Salmos, ¿no? Mas porque tem muitas coisas que, como David fazia, ¿no? Como eu gostei o que falou a Yolanda, ¿no? David rasgando seu coração, né? Falando como ele se sentia, né? E eu acho que muitas vezes nós não fazemos isso, né? Eu acho que muitas vezes nós, como falar, guardamos, né? E não nós guardamos todos nossos lutas, nossos sofrimentos, não, e não nos desabafamos delante de Deus, não falamos para Ele, né? E quando eu leio o Salmo, eu posso ver esse exemplo muito claro dele, né? Que é importante que a gente possa falar aquilo que tem essa preocupação aqui no nosso coração, aquilo que nos doe, aquilo que nos machuca muito. É preciso, porque senão o que a gente pode acontecer é que a gente começa a ter um coração amargado, né? E a gente esquece, começa a esquecer. E toda essa amargura nos faz esquecer aquilo que Deus realmente não quer para nós.
Al contrario, Él quiere, como fez con David, Él lo restauró, ¿sí? Y lo llamó un hombre conforme seu corazón, porque Él halló perdón delante de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nós no falamos como estamos por dentro, porque temos medo que outras pessoas falem de nós, né? Eu acho que muitas vezes nós não queremos ser vulneráveis. Queremos ser como assim, forte, né? Eu sou forte. Mas Jesus nos ensina que é preciso ser vulneráveis também. Sim. Sim. Salmo 51:17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E isso era que David tinha, né? Um coração humilde e arrependido. Por isso é que era conforme o coração de Deus. Quando ele estava nos momentos dele com Deus, ele não tinha reserva, ele rasgava mesmo o coração. Ele falava: Deus, meu dia hoje foi isso, aconteceu isso, o cachorro me mordeu, eu não gostei, tocou no você. Você vê a situação, tu tá aí, tu tá vendo. E depois como eu posso falar que foi um dia abençoado? Eu estou te entregando esse dia nas tuas mãos, para que tu transforme essa noite intenso na minha vida, porque eu vou dormir preocupado e cansado, sentindo a dor que o cachorro me mordeu ali. Esse era o coração de Davi. Deus rasga. Não adianta nós orarmos a Deus: Pai, obrigado por esse dia, porque foi maravilhoso. Deus fala o que está dentro do teu coração, porque eu sei de tudo que está se passando. Não dá para esconder nada de Deus. Eu queria comentar, você falou uma parte, como que a gente pode louvar a Deus, né? E aí eu lembrei de um versículo aqui em Colossenses 3:23, que fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, né? Então, assim, que você falou, né? Como eu posso, né, agradar, louvar a Deus, né, nas amizades, nos relacionamentos, né? É uma maneira de louvar, mas lembrando que a gente está fazendo para Deus, né? E outra coisa que eu queria comentar que você falou assim, quando a gente estiver num momento de dificuldade, a gente tenta antes decorar um salmo, por exemplo, e levar o pensamento a isso, né? Porque é muito fácil realmente a gente esquecer, né, de quem Deus é, da bondade dele, tudo que ele tem feito por nós. A gente sabe que Deus é grande, mas no meio de uma tempestade a gente só consegue enxergar o caos e o problema. A gente tem essa tendência de maximizar o problema, né? E meio que diminuir a Deus. Então, como tudo que a gente tem visto, tem que ser intencional, a gente tem que se dedicar, tem que escolher fazer aquilo, né? Porque é da nossa tendência sempre acabar se afastando, ao invés de recorrer a ele, né? Era isso. E é fácil para o ser humano, é fácil esquecer que nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça para encontrar misericórdia e graça no tempo de necessidade. Como o irmão está falando aí, nós podemos rasgar nosso coração e falar com Deus como realmente nos sentimos, mas muitas vezes o Senhor é o último. Muitas vezes tentamos com nossas forças. E eu posso falar como minha experiência, não? Tentar com minhas forças. E não é assim. É com as forças do Senhor. Mas muitas vezes esquecemos que podemos, né? Podemos abrir nosso coração completamente. Ainda nas noites, quando alguma pessoa, por exemplo, tem insônia, não pode dormir. O Senhor talvez está falando, fala comigo. Eu já he vivido isso, né? Que não consigo dormir e me sinto entediado e é 2 da manhã, 3 da manhã. Hey, fala comigo.
quando do nada eu dormo, mas porque teve esse tempo de conversação com Deus. E não podemos ainda sentir sozinhos em meio de muitas pessoas e querer tentar, como se chama, arrumar as coisas à nossa maneira, mas é só com Deus. E podemos ser como o irmão falou assim, né? Abrir nosso coração com Deus. Uhum. Fala aí, Diego. Cada um pega para si, né? E fala da palavra de Deus, entendeu? Fala assim, já começa com o jovem lá. Fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aí vem o 11 e fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O 16 fala, alegrei-me nos teus estatutos, por não me esquecer da tua palavra. Faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. E vai vivendo na palavra de Deus. E nesse salmo fala, acho que 38 vezes sobre a palavra. É uma receita para nós assim que é tremendo. 19. E só para acrescentar, esse salmo tem o alfabeto hebreu, né? Em cada. Começando cada. Que seria? Por exemplo, o Salmo 119, versículo 1 es Aleph, o 9 es Bet, 17 es Gmail, 25 Dalet y etcétera. Todo alfabeto hebreu. E tem algo também que eu quero que vocês fiquem é com Eclesiastes, né? As duas divisões que faz Salomão sobre o tempo e sobre a morte. Né? Que essas duas coisas que o homem quer ter mais tempo, né? E não quer, para que não chegue a morte, né? Quando o tempo passa rápido, né? A morte vem quando nem se imagina, né? É assim. E por isso que o Salomão fala que é ver, tudo é ver. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E por isso que ele fala, nada é novo debaixo do sol. A gente tem que considerar em que eu estou investindo meu tempo. E que coisas que não são boas para mim, tenho que começar a tirar, a mudar essas coisas. Sim? E investir. Isso. Sim. Investir no eterno. Sim, é que investir no eterno. Aquilo que não perece, aquilo que não vai acabar. Aquilo que vai ficar pela eternidade. Sim. A gente vai para aí, ninguém escreveu, né? Então a gente vai orar. Ouvindo tudo isso, estava lembrando do trecho de Esdras, né? Aplicou o coração, estudar, conhecer e a praticar. E aí a gente chega em Provérbios, nos Eclesiastes, que é conselhos práticos de vida, né? Mas voltando para Esdras, se a gente não aplicar, não se dispor a estudar, conhecer e praticar, revel, revel, vai ser vaidade. Né? Então vai ficar só na cabeça, né? A gente brinca assim, fala cabeção, a cabeça inchada, né? Mas a Esdras já deu a dica, né? Já veio dando spoiler, né? Do que ia ter na frente. Olha, aplica, estuda e pratica, né? Aí vem conselhos práticos de vida. Né? Ou seja, se não praticar, eu vejo Jesus falando, ó, vem e vê, vem sair, né? Vem ver como é que eu vivo, né? Vem ver, é a prática. É a prática.
Então, parafraseando, porque fala de que o conhecimento envanece. O conhecimento traz orgulho, envanece, não sei se tem essa palavra. Envaidece, mas o amor edifica. Mas não podemos mostrar amor se não aplicamos. Temos que aplicar a palavra, tem que ser aplicada para poder mostrar o amor. Tenemos mucho spoiler en la mente. Eu acho que as mesmas coisas que está repetindo, a gente tem que pegar, porque senão a gente vai ficar aqui tudo, como falou o filho, tudo com a cabeça inchada, grande, e com o corpo assim todo pequenininho, né? E não vai entender, não vai começar a caminhar direito, senão vai cair de um lado para o outro. Então a gente vai orar e vamos dar graças a Deus por essa aula. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esta aula que nos deixou finalizar, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos aqui e que também estão em casa, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe eles, cada um deles. Que o Senhor os guarde e nos proteja, que nos retorne a casa, Senhor. E que o Senhor continue falando conosco, Senhor. E que nos seja abrindo mais nossos olhos, Senhor. E que possamos aplicá-los a nossas vidas, Senhor, todo este conselho prático, Senhor. E, e isso, Senhor, damos graças. Em nome de Jesus, amém.